Olá, pessoal! Vamos então agora conversar sobre os três decanatos do signo de Touro. Então, eu já deixei prontinho aqui os regentes dos três decanatos, né? Então, a gente sempre vai iniciar pelo regente do próprio signo em questão. Então, o primeiro decanato de Touro, que vai do grau 0 ao grau 9 desse signo, é regido pelo regente de Touro, que é Vênus, tá? Então, primeiro decanato regido por Vênus. E aí a gente vai precisar observar a tríade dos signos de terra na sequência da roda do zodíaco. Então, primeiro vem o touro, que é o signo em questão. E por que que eu tô dizendo isso, tá? Porque quando a gente estiver falando lá de outro signo, se eu estivesse falando de virgem, o primeiro seria virgem. Tá? O primeiro decanato, o ponto de referência é sempre o signo em questão. Então, primeiro decanato de touro, regido pelo regente de touro, que é Vênus. Depois, o segundo signo da tríade de terra na sequência é Virgem. E, por fim, Capricórnio, tá? Então, nós temos Touro, Virgem, Capricórnio nesta ordem a partir do signo de Touro, seguindo a roda do zodíaco. Então, primeiro decanato, Vênus, que rege Touro. Segundo decanato, que vai do grau 10 ao grau 19. Temos o regente de Virgem, regendo esse decanato. Então, Mercúrio é o regente do segundo decanato. E o terceiro decanato, que vai do grau 20 ao 29, nós temos então a regência do planeta Saturno, que é o regente de Capricórnio, que é o signo de terra que corresponde a esse terceiro decanato. Bom, então vamos lá. Primeiro decanato de touro, pessoas taurinas, né? Ou se a gente estiver observando outro planeta, né, nesse decanato, mas normalmente a gente observa o Sol dentro dos decanatos. Então, taurinos de primeiro decanato são pessoas regidas pela Vênus, que vão ter a energia de touro bem concentrada, sim, mas sempre lembrando que quando acontece do planeta regente do decanato reger mais de um signo, que é o caso de Vênus, que rege touro, mas rege também Libra, a gente precisa unir as habilidades desse planeta relacionada aos dois signos, e não somente a Vênus taurina. Tá? A pessoa de primeiro decanato de touro, ela vai ter habilidades librianas também, por conta da regência de Vênus, tá? Então, são pessoas, assim, muito doces, são pessoas apaixonadas pela vida, são pessoas que gostam dos prazeres carnais, físicos, elas sentem muito prazer com os seus sentidos, né? Elas vão gostar de comer, elas vão gostar de sentir as coisas tudo assim com muito. Elas vão gostar de apreciar as coisas. Da vida mesmo, da vida física. Então, tudo que envolve a vida física, o primeiro decanato de touro, assim, ele se deleita muito com isso. Então, comer, dormir, sexo, né? Questões carnais mesmo. O primeiro decanato de touro, ele vai muito para isso, assim, são pessoas muito sensíveis, assim, elas têm os sentidos muito aguçados, tá? Então elas realmente sentem as coisas assim de uma maneira muito intensa. São pessoas muito intensas, ao mesmo tempo são pessoas bem reservadas, assim, num sentido é, diferente do segundo decanato, tá? Eu quis trazer os três decanatos juntos porque a gente consegue ir fazendo contrastes. O segundo decanato, regido por Mercúrio, são taurinos muito mais comunicativos, expressivos, falantes, que gostam de conversar, muito mais abertos. Por mais que o touro sempre vai ter uma reserva, né? E não são geminianos, são taurinos. Tá? Mas o segundo decanato, em relação ao primeiro e ao terceiro, ele é muito mais comunicativo, muito mais. Assim, muito mais aberto, mas não é só aberto, ele é comunicativo mesmo. Talvez são pessoas assim que são negociantes,
sabe? Elas vão ter jogo de cintura, elas vão fazer aí uns meshes. O primeiro decanato, não. O primeiro decanato, ele vai ter um tom mais de conquista, sabe? Não são pessoas que vão tão tentar falar, tentar negociar. Não, elas são mais sedutoras. São mais sedutoras, elas vão atrair mais, elas não vão muito lá no outro pra, né? Tudo bem, a Vênus aqui é libriana também. Ela também tem habilidades de Libra aqui, mas dentro de uma base, seguindo uma base taurina, a gente vai ter aqui alguém bem sedutor, bem sensual e que tem um poder de atração muito grande. Já o segundo decanato, não. O segundo decanato, e a pessoa vai lá e ela fala, ela conversa, ela precisa de alguma coisa, ela vai lá, ela conversa, ela pergunta. O primeiro decanato, não. Aqui são pessoas mais assim que gostam de deixar umas coisas nas entrelinhas. Tem mais um jogo de sedução aqui mesmo, sim. Sim. Sabe? Uma coisa mais assim, eu quero mais que o outro adivinhe aquilo que eu quero. Aqui não, o segundo decanato não. O segundo decanato eu vou lá, eu vou interagir, eu vou conversar, eu vou perguntar, eu vou falar, eu vou pedir. Ele é muito mais assim expressivo mesmo. E o terceiro decanato, a gente tem a regência de Saturno, né, que rege tanto Capricórnio como Aquário. Tá? Então, aqui a gente tem a gente tem taurinos que por mais que o terceiro decanato ele já se encaminha para o signo seguinte, aqui no caso de Touro ele já se encaminha para Gêmeos, mas aqui são pessoas mais rígidas, tá? São pessoas assim mais elas não são tão entregues aos prazeres da vida como lá o primeiro decanato, por exemplo. Não, aqui são pessoas mais assim, é, que preservam as coisas, que guardam, que reservam. Né? Se a gente vai falar de dinheiro, vai falar de finanças, aqui são pessoas assim, que gostam de poupar, sabe? Que gostam é, de ter mais controle de tudo. Elas não se deixam muito levar, assim, sabe? Pelos prazeres carnais e algo nesse sentido. É um perfil diferente. É um perfil diferente. Então, é isso, assim, né? A gente pode. Aqui são pessoas mais, assim, conquistadoras, sedutoras, né? E com esse ponto mesmo de aproveitar a vida. E são pessoas apaixonadas, é Vênus, né? São pessoas apaixonadas pela vida, que vão ter assim, todos, né? Todos os taurinos, em determinada medida, são regidos pela Vênus, né? Só que o primeiro decanato vai ter isso de uma maneira mais potente. Mas touro é um signo de beleza, né? De encanto, porque é regido por Vênus, então todos vão ter isso. Mas o primeiro decanato vai ter isso de uma maneira mais concentrada. O segundo decanato, então, vai ser muito mais interativo em um sentido de aberto a negociações sobre, talvez, sobre as suas prioridades, sabe? Não aquela coisa super aberta que não tem chão, a gente está falando de touro. Touro é chão, é base. A gente está falando de valores, de alicerces. Então, mesmo sendo um Mercúrio regendo, ainda estamos falando de touro. E estamos falando de segundo decanato, que é o meio do signo, é a pessoa super imersa no signo de touro. Então, é, mas ela vai ser mais aberta a flexibilizar algumas coisas, sabe? A alterar algumas questões. Já o terceiro decanato, não, são pessoas assim mais que querem preservar aquilo que elas têm. E talvez justamente por ser o terceiro decanato que se encaminha para o signo de Gêmeos, que vem na sequência do Touro,
Esse Saturno aqui na regência, ele é interessante, assim, porque são pessoas que, se elas não seguram a onda, se elas não batem o pé, assim, se elas não têm uma rigidez, uma firmeza, assim, mais dura mesmo, mais dura, elas podem ver as coisas se esvaindo muito, assim, a coisa saindo muito de controle, e Touro é um signo de controle. Então, o terceiro decanato que faz essa divisa com Gêmeos pode ser bem desafiador, por isso que tem um Saturno ali para segurar o facho, né? Para segurar a onda um pouco aí, porque já vai ter essa tendência a as coisas, a pessoa sentir as coisas se esvaírem. Então, eu tenho as coisas, elas chegam até mim, mas elas vão. Não, 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 eu preciso preservar, eu quero preservar, eu quero. Então, vai colocar um limite mais firme, mais fechado aqui mesmo. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês sobre os decanatos do signo de Touro. E na sequência, a gente conversa então sobre os três decanatos do signo de Gêmeos. É isso.